Sashu Suzuki, um desenvolvedor de jogos no Japão, faleceu enquanto dormia e acabou em um mundo de fantasia muito semelhante ao jogo que ele estava criando. Lá, ele encontrou uma horda de monstros e, inesperadamente, se tornou incrivelmente poderoso. Decidido a aproveitar essa nova vida como uma férias permanentes, ele libertou várias garotas escravizadas, prometendo protegê-las, oferecer um lar acolhedor e formar uma família amorosa, já que elas não tinham para onde ir. Após dias de trabalho excessivo, Satu estava em um acampamento no escritório com seus colegas, mas ao acordar, percebeu que havia sido transportado para outro mundo. Como o lugar parecia um de seus jogos de RPG de fantasia, e ele não havia encontrado nenhuma deusa ou sido atropelado por um caminhão, achou que fosse apenas um sonho onde era uma versão mais jovem de si mesmo. Ele descobriu que podia acessar o mapa e outros recursos do jogo e percebeu que estava em um vale de dragões, com algo vindo em sua direção. Usando um bônus de habilidade de novo jogador, Satu explorou a área e encontrou um exército de homens lagarto de nível 50 vindo em sua direção. Ele, no nível 1, sabia que não poderia vencê-los, mas foi avistado. Uma flecha o atingiu de raspão, ativando resistências à dor e ao medo. Foi então que percebeu que não era um sonho. Desesperado, tentou usar a habilidade especial Chuva de Meteoros, mas as 3 chances disponíveis pareciam falhar. Ele acreditava que morreria devido a um bug, até que a habilidade foi ativada de uma só vez, destruindo todo o exército de homens lagarto e, acidentalmente, matando o deus dragão que vivia no vale. Ao derrotar os monstros, Satu subiu para o nível 310 e adquiriu itens raríssimos, além dos títulos Conquistador do Vale dos Dragões e Assassino de Deuses. Quando a poeira baixou, ele encontrou o capitão dos Homens Lagarto, ferido mas ainda vivo, desafiando-o para um duelo. Mesmo hesitante, Satu pegou uma espada e, após se esquivar de alguns golpes, lançou a arma, derrotando o capitão. Aliviado, Satu tentou encontrar um botão para sair do jogo, mas percebeu que não havia como acessar configurações ou suporte. Enquanto verificava suas estatísticas, descobriu que todos os seus atributos estavam no máximo e que as únicas habilidades disponíveis eram Mapa e Chuva de Meteoros. Ele decidiu testar novamente, aprimorando a habilidade ao limite e a usando em um local distante. O poder foi tão devastador que destruiu toda a área, forçando Satu a correr como um atleta para escapar dos destroços. Ele atravessou um campo de barreiras que o protegeu dos destroços, mas percebeu que essa habilidade era perigosa demais para ser usada. Depois de tudo isso, Satu estava exausto e encontrou um cantil com água infinita, capaz de resolver problemas de seca em qualquer lugar. Ele explorou os itens que havia coletado, descobrindo que era rico em vários reinos e possuía armas como espadas sagradas e armas mágicas. Vestindo um manto e sapatos confortáveis, ele se sentou para planejar seus próximos passos nesse novo mundo. Ao redor de uma fogueira, Satu revisa suas habilidades e percebe que elas não são nem metade do que esperava, além de precisar desbloqueá-las manualmente. Ele libera e aprimora as mais úteis e decide dormir, entendendo que adquirirá novas habilidades ao realizar ações e não apenas ao subir de nível. Na manhã seguinte, ele corre pelos arredores, admirando a paisagem, até chegar a um local chamado Fortaleza dos Soldados, próxima a uma cidade. Usando o mapa, ele descobre que um viver de nível 30 está voando em direção à cidade. Ele salta para ver melhor, mas acaba colidindo com o viver e cai no chão, saindo ileso. Ao lançar uma pedra no monstro, sua força assusta a criatura, que foge para a cidade. Satu o persegue e encontra um batalhão de soldados tentando derrotá-lo. Com seus sentidos aguçados, Satu observa e ouve os soldados, mas não entende o que dizem. Ele maximiza sua habilidade de compreensão linguística e descobre que estão preparando um ataque. Os soldados afastam o viver com lanças, distraem-no com flechas e os magos usam magia de vento para desequilibrá-lo, derrubando-o no chão. Um mago lança raios no monstro, que fica ferido e irritado, tentando voar para longe. Nesse momento, uma soldado mágica chamada Zena lança um feitiço de tornado para pará-lo, mas o feitiço ricocheteia e a arremessa. Zena consegue desacelerar sua queda com magia, e Satu, que estava por perto, salta para salvá-la, ganhando o título de Salvador. A jovem agradece emocionada e se apresenta como uma usuária de magia de vento de 17 anos, mencionando que não tem namorado. Satu pensa que, se ainda estivesse no colégio, teria se apaixonado por ela. Logo, os amigos de Zena chegam, desconfiados de Satu. Ele desbloqueia e maximiza habilidades de mentira e desculpas, alegando ser um mercador viajante cujo cavalo fugiu após um chuva de meteoros, levando seus itens e documentos. Eles acreditam, e os soldados o levam até a cidade medieval para registrá-lo na Guilda dos Mercadores. Lá, Satu usa uma habilidade para ocultar seu status verdadeiro do dispositivo mágico. Ele descobre que, naquele reino, jovens de 15 anos já eram considerados adultos, mas ser nível 1 era visto como algo patético. Depois de conseguir seus documentos e um visto para viver na cidade, Satu encontra uma pousada, onde uma garota chamada Marta, de 13 anos, o puxa pela mão para hospedá-lo.
Apesar da pouca idade, ela parecia muito madura, e Satu percebe que a mãe dela, com traços igualmente marcantes, era a razão disso. Na pousada, Satu aluga um quarto por 10 dias e durante a refeição, descobre que, no passado, um senhor demônio foi derrotado por um herói. Mais tarde, Marta o leva ao mercado para fazer compras. Lá, Satu presencia 2 escravas demi-humanas sendo maltratadas e intervém para ajudá-las. As garotas ficam agradecidas, e Marta comenta que 20% da população da cidade era composta por escravos, com os demi-humanos sendo particularmente odiados. Durante a noite, Satu sai de seu quarto e encontra um ponto alto com uma vista deslumbrante da cidade e do vale. Ele decide explorar todos os lugares bonitos desse mundo antes de pensar em como voltar para casa. Na manhã seguinte, Zena tira uma folga de suas funções para agradecê-lo, mostrando-lhe a cidade. Eles passeiam pelo mercado, experimentam comidas diversas e, sem preocupação, Satu até prova asas de morcego. Caminhando juntos, ele pergunta sobre feitiços, e Zena explica que não são palavras, mas sons estranhos difíceis de dominar. Ela o leva até uma igreja, onde mostra um mural do herói enfrentando o Senhor Demônio. Zena fala sobre a espada sagrada que brilha azul nas mãos do herói, enquanto Satu reflete que, apesar de seus títulos impressionantes, ele não se considera um herói. Em uma carruagem, eles discutem sobre heróis e demônios, quando avistam uma multidão furiosa apedrejando as garotas que Satu ajudou. Um padre fanático de uma igreja violenta as acusava de serem descendentes de demônios e de vender pedras sagradas falsas ao público. Enquanto analisa a situação, descobre que o mestre das garotas é, na verdade, um bandido. Ele liderava uma gangue que instigava a violência para lucrar vendendo pedras sagradas falsas, em parceria com o padre corrupto. Zena, usando seu escudo de vento, protege as garotas enquanto Satu age discretamente, derrotando o bandido e jogando diante da multidão, expondo seu esquema. No entanto, algo muito mais sombrio emerge: um demônio que estava possuindo o corpo do homem. O demônio mata o padre antes que alguém possa reagir. Satu corre para libertar as garotas, mas logo percebe uma ameaça maior: um demônio em forma de olho gigante, planejando lançar a cidade no caos para agradar seu mestre. Zena chama reforços, mas o demônio conjura um portal mágico que engole todos na área, transportando-os para um labirinto. Satu se encontra com as 3 garotas demi-humanas. Ele as conforta, dá-lhes nomes: Tama, a garota gato; Poshi, a garota cachorro; e Lisa, a garota com escamas, e oferece roupas, remédios e comida. As garotas, gratas, aceitam Satu como seu novo mestre. Usando sua habilidade de mapa, Satu traça o layout do labirinto e localiza Zena e os soldados. Apesar de querer encontrá-la, as garotas insistem em não ficar sozinhas, então ele as leva consigo. Ele dá uma espada para Lisa e decide usar sua arma mágica. Durante a exploração, encontra um monstro inseto gigante devorando uma pessoa. Satu se esconde, ataca o monstro com sua arma e o derrota. Após desmontar o corpo do monstro, adquire novas habilidades e cria uma arma a partir de suas partes. Lisa extrai o núcleo do monstro, informando que é valioso, e Satu a presenteia com a lança que acabou de criar. Lisa, por sua vez, passa a espada para Tama. Ao continuarem a exploração, enfrentam uma lagarta gigante. Satu atira nela e pede que Tama e Lisa a ataquem para ganhar experiência. Em outra batalha, ele vai caçar com Pooshi, que entra em pânico e foge. Satu derrota o monstro sozinho e a acalma, ganhando o título de Domador. Embora o título pareça estranho para ele, o grupo segue caçando monstros, comendo, descansando e adquirindo itens, habilidades e experiência. No dia seguinte, Lisa ensina Satu a caçar slimes, mostrando como perfurar seus núcleos. Tama descobre uma parede estranha, que revela uma porta oculta. Eles seguem até um ninho de aranhas, onde encontram pessoas presas em casulos de teia. Satu as liberta, incluindo um nobre chamado JYN e um comerciante de escravos, que ficam gratos por sua ajuda. Deixando o ninho de aranhas, chegam a uma sala onde soldados lutam contra slimes. Satu pede que as garotas ajudem os soldados enquanto ele corre para salvar Zena, que está lutando sozinha. Ela o recebe com um abraço emocionado, mas um sacerdote brinca que eles deveriam flertar depois de saírem do labirinto. Enquanto o sacerdote cura os feridos, Satu apresenta as garotas a Zena. Em outra sala, soldados tentam abrir uma porta, onde encontram um baú do tesouro. Ao abri-lo, o demônio em forma de olho gigante reaparece, rindo e declarando que se divertiu com o espetáculo. Os soldados cercam o demônio, enquanto JYN e Zena o atacam com magia. Porém, o demônio começa a disparar projéteis nos soldados e usa habilidades de hipnose. Satu resiste ao feitiço, mas muitos ao seu redor já sucumbiram, deixando a situação crítica. Enquanto os soldados lutam entre si devido à hipnose do demônio, Satu nocauteia as garotas escravas para impedir que machuquem alguém. JYN, então, lança sua mais poderosa magia de fogo, que, embora não cause danos diretos ao demônio, consegue quebrar o efeito da hipnose.
Satu decide entrar na batalha, mas é atacado por um monstro-lobo. Durante a luta, ambos colidem contra uma parede, que acaba sendo uma armadilha, e caem em uma caverna. Enquanto cai, Satu percebe uma saída e salta para alcançá-la, com o lobo seguindo-o. Ele invoca sua espada sagrada e derrota o monstro com um único golpe, mas sofre danos ao usá-la, o que o força a guardá-la novamente. Determinado a salvar os outros, Satu veste um disfarce para esconder sua identidade e retorna à luta. Ele atira uma pedra no demônio, interrompendo seus ataques e dando uma abertura para JYN e os sacerdotes atacarem. No entanto, o demônio foca sua atenção exclusivamente em Satu. O demônio lança projéteis contra Satu, que os desvia com agilidade e responde com outra pedra, jogando o demônio contra o teto. Ao cair, o demônio faz um último esforço para invocar seu mestre, um senhor demônio de nível 62, parte do círculo íntimo do rei demônio. O senhor demônio aparece, satisfeito com o trabalho de seu subordinado, e o devora, absorvendo-o em sua existência. O senhor demônio libera uma onda de energia, jogando todos para longe. Satu protege Xena e as garotas escravas enquanto o caos se espalha. Decidido a enfrentar a nova ameaça, ele saca sua espada sagrada. No entanto, o senhor demônio percebe que a espada não brilha azul, indicando que Satu ainda não foi reconhecido como herói. O senhor demônio inicia o ataque, usando magia de relâmpago, garras poderosas e saliva petrificante. Apesar disso, Satu resiste a tudo. Com Xena e os outros distraindo o demônio, Satu encontra uma oportunidade para atacá-lo com sua arma mágica. Ele percebe que magia é extremamente eficaz contra demônios. Ele troca sua espada por um cajado mágico, aprimora sua habilidade Fire Shot e cria uma explosão gigantesca, surpreendendo o senhor demônio. Aproveitando a brecha, Satu invoca uma katana e, ao lembrar que não precisa ser um herói para derrotar o mal, usa seu título de Matador de Deuses. Ele ataca o senhor demônio com precisão, derrotando-o definitivamente. O demônio desaparece, e Satu recebe os títulos de Matador de Demônios e Conquistador do Labirinto. Ao sair do labirinto, Satu é recebido por Xena e percebe que, além dos títulos, foi reconhecido como herói. Ele decide libertar as 3 garotas escravas oficialmente, mas elas escolhem continuar ao seu lado. O comerciante de escravos sugere que ele compre mais escravas e apresenta 2 irmãs, Lulu e Arisa. Para sua surpresa, Arisa o chama pelo nome de forma impecavelmente japonesa. Para confirmar sua suspeita, Satu sussurra em japonês que há uma aranha no cabelo dela, e ela reage imediatamente. Ciente de que Arisa é uma compatriota, ele decide comprá-la e sua irmã Lulu. As duas se juntam ao grupo, e Arisa demonstra não ter preconceitos contra demi-humanos, achando Tama e Pochi adoráveis. Lulu, tímida, quase não fala. Satu leva o grupo para comer, compra roupas para as irmãs e as leva para a pousada. No entanto, os moradores protestam contra a presença de demi-humanos. Arisa resolve a situação usando magia para manipular os ânimos, embora Satu não perceba. Na pousada, as 3 garotas originais descansam no celeiro, enquanto as irmãs compartilham um quarto com Satu. Apesar das tentativas das irmãs de servir Satu de forma mais íntima, ele mantém sua postura firme e recusa as investidas, mostrando sua verdadeira força de caráter. Enquanto Lulu dorme, Arisa diz a Satu que ele é exatamente o tipo dela e que deseja se envolver com ele. Apesar de ter um corpo jovem, ela afirma ter a mente de uma mulher japonesa madura que reencarnou após a morte. Satu fica chocado ao saber disso, e Arisa comenta que ele parece ter sido transferido ou invocado para esse mundo, e não reencarnado como ela. Ele brinca que o Caminhão C é inocente, mas diz não saber como chegou ali. Lendo os status de Arisa, Satu descobre que ela tem títulos como Bruxa do Reino Perdido e Princesa Louca, obtidos aos 11 anos, e é talentosa com magia psíquica. Curioso, ele pergunta como ela se tornou escrava, e Arisa revela que reencarnou como princesa e usou seu conhecimento para ajudar seu reino, mas foi traída. Seu reino foi tomado, sua família executada, e ela acabou escravizada. Um demônio destruiu o castelo, e ela fugiu com sua irmã Lulu, até serem encontradas por um mercador de escravos. Na manhã seguinte, Xena visita Satu, mas fica arrasada ao vê-lo no quarto com 2 garotas. Fugindo em lágrimas, ela é alcançada por Satu, que salta pela janela e a segura. Usando sua habilidade de persuasão, ele a acalma e a conquista com elogios. Para se redimir, ele a leva para fazer compras, deixando Arisa responsável pelas tarefas enquanto as garotas compram roupas e itens essenciais. Xena fica impressionada com a maneira gentil como ele trata suas escravas. Decidido a encontrar acomodações melhores para as garotas, Satu busca uma hospedagem que aceite demi-humanos, já que não pode deixá-las dormindo em cabanas. Xena o acompanha até a loja de Nati, uma agente imobiliária que mostra várias propriedades problemáticas. Eles decidem fazer uma pausa, indo a um mercado onde encontram as garotas com roupas novas. Arisa tingiu o cabelo de dourado, pois cabelos roxos trazem má sorte.
Planejando assistir a uma peça, Satu e Zena acabam acompanhados pelas garotas. Eles assistem a uma versão de Romeu e Julieta, onde um mago chamado Zen ama uma princesa, mas é morto por seu noivo, que também destrói sua família. A princesa tira a própria vida, mas o mago volta dos mortos para se vingar. Contudo, ele fracassa e é derrotado por um cavaleiro sagrado. Depois, Satu encontra uma mulher que explica a verdadeira história. O noivo era um nobre que sequestrou a esposa de um plebeu. O mago era o marido real, que se vingou antes de ser morto pelos cavaleiros. Zena e Arisa discutem sobre a princesa da peça. Zena acha errado ela romper um noivado arranjado, enquanto Arisa questiona se Zena aceitaria um casamento forçado. Deixando-a sem palavras, Arisa muda o foco, mas Zena ainda parece preocupada. Satu a acompanha até em casa, onde encontram amigos dela feridos após lutarem contra formigas voadoras, atraídas por cavaleiros-rato na cidade. Enquanto analisam a situação, Tama e Pochi caçam mais formigas. Satu usa sua habilidade para localizar um exército vindo em direção à cidade. A barreira mágica segura parte das criaturas, mas muitas entram. Ele ordena que Arisa se esconda com Lulu, enquanto Tama e Pochi protegem a hospedagem. Ele segue com Lisa para defender o portão, onde Zena e soldados já lutam usando flechas e magia. Após derrotar várias formigas, Satu percebe que uma invadiu a loja geral. Correndo para ajudar, ele salva Nath de ser ferida. Então, o gerente, Usha, surge e a resgata usando cipós. Ele agradece com um beijo na bochecha. Satu descobre que Usha é um elfo que só fala uma palavra por vez. Quando ele retorna, a cidade já está segura. Naquela noite, ele e o grupo finalmente descansam, se preparando para o próximo desafio. Satu está comendo bem quando percebe que Lulu não se sente bem. Ele vai comprar remédio, mas acaba encontrando monstros chamados Rastros das Sombras perseguindo alguém em um beco. Eles o notam e o atacam. Satu desvia dos tentáculos e atira neles. Ele encontra um rato-soldado ferido que pede para ele cuidar da princesa, pois não sabe se vai sobreviver. Satu presta os primeiros socorros e o leva para a loja geral, usando suas habilidades de arrombamento. Ira e Emi saem do quarto, e ele pede ajuda. A razão era a menina embrulhada em panos, uma elfa chamada Mia. Ao abrir os olhos, Mia vê Satu brilhando e comenta que ele é bonito, antes de desmaiar. O rato-soldado está gravemente ferido, e Ira corre para buscar um médico. Na manhã seguinte, Satu volta ao quarto e conta a Arisa sobre a noite passada. Depois de se arrumar, ele retorna à loja, onde Na explica que Mia sofre de deficiência de mana, mas vai melhorar. Ela está consciente e Satu descobre que Mia tem o dom de ver espíritos e, como outros elfos, fala uma palavra por vez. Mia pede para Satu ficar, mas ele sai para contar às garotas sobre a princesa elfa. Elas ficam curiosas e vão vê-la. No quarto, ficam perto de Mia, que ainda quer que Satu fique. Mais tarde, Nath pergunta se ele quer comprar uma carroça, e ele decide comprar. Lulu o ensina a dirigir, já que tem experiência. Apesar de tímida, ela fala animada sobre a irmã enquanto ensina Satu. Ele usa pontos de habilidade para dominar a direção, mas percebe que está sendo observado. Um coruja sombra o encara fixamente. Quando retornam, o tempo está ficando tempestuoso, mas a coruja o segue até a cidade. Na loja geral, Satu descobre que o rato cavaleiro está bem e vai falar com ele. Ele revela que Mia foi sequestrada por um mago, mas escapou e encontrou o grupo deles, que a levou até lá para que o Zera pudesse ajudá-la. Satu tem suspeitas sobre o mago, mas não fala. Gritos vêm da sala de estar. As garotas têm medo de trovões. Todas abraçam Satu, e Mia, assustada, consegue falar frases completas. De repente, a coruja sombra aparece no quarto, e um mago se teletransporta. O rato cavaleiro o ataca, mas ele usa magia psíquica poderosa, espalhando medo. Satu também é afetado, mas Arisa o liberta com sua habilidade, dando tempo para ele maximizar a resistência contra a magia psíquica. Ele percebe os status do mago, chamado Zen, o Rei Lish, o mesmo nome do mago da peça. Zen afirma que veio buscar Mia. Satu se posiciona à frente da garota, dizendo que não permitirá. Zen o desafia a impedi-lo à força. Satu tenta socá-lo, mas atravessa o mago, que usa tentáculos sombrios para capturá-lo. Arisa o ataca sem sucesso, sendo contra-atacada com tentáculos, que Satu destrói. Usha protege Mia enquanto Satu se liberta e destrói os tentáculos que atacavam Arisa e Ira. Zen fica surpreso com sua força. Arisa prepara sua habilidade única enquanto Satu distrai Zen. Quando ela lança o ataque, Zen bloqueia no último segundo e elogia o poder dela. Ao esgotar sua energia, Arisa desmaia, e seu cabelo volta ao roxo. Zen percebe que ela também é uma reencarnada. Zen diz a Satu que ele deve impedir a garota de usar sua habilidade única. Caso contrário, ela será consumida pelos deuses em breve. Com esse aviso, ele sequestra Mia e desaparece pelo chão, dizendo a Satu para segui-lo até o berço, se ele não tem medo da morte.
Satu pula imediatamente após ele, encontrando-se em total escuridão, onde sua habilidade de mapa não funciona. Ele se concentra e libera energia suficiente para quebrar o ambiente sombrio, saindo em um palácio. Zen, surpreso por ele ter escapado da prisão das sombras, diz que aquele é o sala do chefe do berço, e somente quem passar por todos os desafios poderá vir ali, ganhar o título de herói e desafiá-lo. Zen então estala os dedos e teleporta Satu para fora, onde ele se depara com montanhas altas ao redor e uma enorme árvore chamada Berço de Toy. Satu alcança o portão da árvore e lê um aviso dizendo que era uma instalação de treinamento élfico e que outras espécies deveriam entrar por sua conta e risco. Ele entra com confiança e encontra um Goblin de nível 1, que ele manda para o além com um soco. Ele descobre que o berço possui 200 andares e que os monstros se tornam mais fortes à medida que se sobe. Ele começa a procurar eventos secretos e encontra o primeiro no nível 21, na forma de uma Drad. Ela está cansada e de mau humor, sem vontade de lutar ou fazer seu trabalho, mas ao ver Satu, se interessa por ele e rouba a mana dele com um beijo. Isso abre uma porta secreta, levando-o ao laboratório de Toya, o elfo criador da torre. Satu lê seu diário e descobre que aquele lugar foi projetado para treinar jovens elfos a lutar nas masmorras, já que eles desistiam facilmente da vida, mas era um projeto falido que teve que ser fechado. Toya era da mesma árvore genealógica de Uzer e Mia, e Satu percebe que isso pode ser o motivo pelo qual ela foi sequestrada. Ele sai e pergunta a Drad se ela pode levá-lo aos andares superiores. Ela indica um círculo de cogumelos que o levaria ao 100º andar. Ao chegar no 100º andar, ele entra na sala do Cavaleiro Guardião e encontra 3 homúnculas desajeitadas e um golem de ferro gigante. As garotas de número 5, 6 e 7 se equipam e dizem a Satu que ele precisa derrotar o golem de ferro para passar para o próximo andar. Ele vê a palavra Enchenten na testa do golem e atira na primeira letra e, tornando a palavra completa, o que revela a fraqueza do golem. Ele é derrotado instantaneamente. O trio de homúnculas fica surpreso, mas sem mostrar expressão, e a número 7 decide ficar para trás para que suas amigas possam escapar. Elas atacam Satu com tiros de gelo, mas ele desvia dos ataques, derrubando a número 7 com um soco e permitindo que as outras fujam. Satu a coloca no chão e examina seu inventário, pegando itens que precisa enquanto a garota, ainda inconsciente, pede desculpas a seu mestre e chora. Ele segue para o próximo andar, onde encontra uma Drad desidratada, que ele quase toma como morta. Com alguns litros de água e beijos que recuperam mana, ela se recupera e o manda para o 180º andar, onde ele enfrenta insetos que estão comendo a árvore gigante de dentro. Ele os derrota com um único ataque de lança, mas isso cria um buraco nas paredes. Satu olha para fora e vê uma paisagem deslumbrante antes de continuar. Ao chegar à sala dos chefes, En está surpreso com a rapidez com que ele chegou ali. Antes que Satu tenha chance de lutar, Zen lhe diz que ele terá que derrotar um inimigo poderoso para ganhar o título de herói, a espada sagrada perdida e o direito de desafiá-lo. Satu não entende o que ele ganha com isso, mas o mago Undyad convoca homúnculas e golems, revelando que as garotas de número 1 a 8 estão presentes, com exceção da número 7. Zen diz que, desse jeito, ele vai morrer, e então, para equilibrar a luta, lança um feitiço de buff, Limit Break, em Satu e nas homúnculas. No entanto, o sistema de Satu rejeita o feitiço. O mago então usa um elevador mágico e sobe com Mia. Satu está determinado a salvá-la, mas não tem tempo para pensar.